Olá pessoal, boa tarde. Como eu tinha combinado, eu vou iniciar esse canal, né, para falar um pouco com as pessoas, né, que tiverem interesse em aprender a fazer curativos, né, de uma maneira simples e básica, e a gente evitar algumas complicações no processo de cicatrização que não são muito comuns no geral, mas são frequentes quando a gente olha de uma maneira pontual. Porque, como eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? É fácil se tratar uma ferida? No geral né? 98% das feridas das pessoas, elas cicatrizam, simplesmente elas cicatrizam, né? Mas 2% da população mundial, né, tem complicações, né, e as suas feridas cronificam, e aí esse processo de cicatrização fica mais complicado. Então, eu não estou fazendo um canal para falar com os profissionais, para falar com enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, pessoas que são profissionais técnicos na área da saúde, tá? Eu estou fazendo esse canal para falar com as pessoas que são leigas, são pessoas comuns, né? É esse público que chega para mim no meu consultório, né? Na comissão de curativos, que são encaminhadas para um tratamento, né? E essas feridas não são feridas de tratamento simples, né? Então, assim, esses vídeos não vão abolir, não vão retirar a necessidade dos pacientes que tenham uma ferida crônica de procurarem um profissional para que seja feito um diagnóstico da lesão dele, para que seja feito um desbridamento, né, se for, no caso, se for necessário, né, orientar de uma maneira pessoal, né, personalizada aquele curativo, mas de qualquer maneira, como eu sempre falo nos meus atendimentos aos pacientes, é que existem pontos que são básicos durante a realização do curativo, maneira de enfaixamento, alimentação, são fatores muito importantes em todo um processo, né? Cicatrizar uma ferida, embora seja algo fácil de tratar, uma coisa que nosso organismo naturalmente faz na gente, nos animais, nas plantas, né? Em qualquer ser vivo, essa maneira acontece, né? Naturalmente, mas se a gente coloca fatores para dificultarem esse processo, a gente pode ter a cronificação de uma lesão, ou seja, a cicatrização ela vai levar mais que 6 meses, podendo levar anos, né? Existem pacientes que chegam para a gente no nosso consultório que tem mais de 40 anos de lesão. Então, assim, é um problema para aquela pessoa, um problema social para aquela pessoa, porque ela não pode estar, ela acha que ela não pode estar em qualquer lugar, porque muitas vezes a ferida dela secreta demais, né? Sai muito exsudato e aquilo gera um odor, um mau odor, né? E as outras pessoas julgam, se afastam, repelem. Então, assim, qual é o objetivo do canal? É a gente falar de uma maneira bem simples para vocês e vocês entendam o que vocês podem fazer como pessoas leigas. Embora vocês sejam leigos, vocês podem ser treinados para que vocês retirem do processo de cicatrização aqueles fatores que podem vir a complicar esse processo, tá?
Então, como eu falei, 98% das pessoas do mundo, né, cicatrizam as suas feridas, tá? Mas 2% cronificam essas feridas. Ou seja, essas feridas se estendem mais tempo do que deveriam, tá? No Brasil, nós temos 4 milhões de pessoas que são portadoras de feridas crônicas, né? Ou seja, são pessoas que têm feridas há mais de 6 meses. Ou seja, elas não têm uma ferida fácil de tratar, né? São feridas que têm uma problemática toda envolvida, que cabe ao profissional de saúde, ao médico, ao enfermeiro, ao técnico de enfermagem, cada um na sua área, buscar esses motivos e retirar da cicatrização esses fatores, né? Então, assim, além disso, nós temos 10% dos diabéticos no Brasil com lesões, que é outro problema, né? O diabético, ele tem mais um fator que pode levar a uma cronificação da sua cicatrização, tá? Todo diabético está fadado a ter uma ferida eternamente? Não, tá? Existe a possibilidade de cicatrização? Existe, tá? Mas a gente precisa minimizar aqueles fatores que podem prejudicar essa cicatrização, tá? Então, assim, por existir, né, tantas pessoas, né, que embora sejam só 2% acaba sendo um número muito grande de pessoas, né, quando a gente pensa em população mundial, nós estamos tendo também uma grande mobilização, uma movimentação dos profissionais em busca de qualificação, de estudar, de procurar conhecer mais produtos, coberturas, estudar mais a fundo o processo de cicatrização em si, né, a multiplicação celular. Então, assim, a gente vai encontrar muitos especialistas, né, com mestrado, doutorado, pós-graduação. Então, assim, isso em todo mundo, né? Estão aparecendo muitos curativos e coberturas especiais, né, nos grandes centros de pesquisa. Então, assim, a gente quer conhecer mais os fundamentos para uma boa cicatrização, mas a gente não pode esquecer que o paciente, ele está com a gente ali naquele determinado momento em que a gente faz a consulta com ele, depois ele vai para casa, né? E ele precisa dar seguimento àquilo tudo que a gente conversa dentro de um consultório, né? Porque durante uma consulta a gente vai conversar com o paciente a respeito, a gente vai fazer uma anamnese do paciente, conhecer a fundo a história do paciente, tentar descobrir a etiologia, o motivo daquela lesão, né? Porque existem lesões que são agudas, né? Que foram intencionais, são as cirúrgicas, né? E são aquelas que a gente não tem, a gente desconhece os motivos e a gente precisa descobrir, tá? Então, assim, a cicatrização, né, ela precisa, o que a gente precisa o que a gente quer com a cicatrização? A multiplicação celular, né? E a gente precisa que as células multipliquem e sobrevivam. E elas, então, para elas se multiplicarem e sobreviverem, elas precisam ter um meio, né, ideal para que isso aconteça, tá? Mas então, por que existem tantos casos de cronificação de lesões, né? Por que existe? Se existem tantas pessoas estudando, se existem tantas pessoas buscando conhecimento, porque ainda assim existem pessoas que acham que é apenas um curativinho, né? É uma das frases que mais me incomoda, dizer assim, você faz aqui só um curativinho?
Não, a gente não faz só um curativinho, né? O especialista, ele não olha a ferida, ele olha o indivíduo como um todo. É uma visão holística, né? É uma visão do ser que está ali na sua frente, né? Nas condições culturais, socioculturais, econômicas, isso tudo precisa ser visto, né? E precisa ser colocado na balança na hora que você vai orientar esse paciente, como que ele vai lidar, né, com a cicatrização daquela lesão dele. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para a gente evitar essa cronificação das lesões, né? Existem fatores que a gente vai precisar pesquisar que são impeditivos para a cicatrização. E esses fatores, eles podem estar na ferida, na própria ferida, ele pode estar fora da ferida, mas no paciente, e ele pode estar fora do paciente, ou seja, no ambiente que o paciente vive, né, nos hábitos de vida que esse paciente leva. Então, isso tudo a gente precisa ter em mente que são fatores que vão influenciar na cicatrização desse paciente ou na sua cronificação, né? Então, assim, por que nós precisamos, então, tirar esses fatores? Para a gente não cronificar a ferida, tá? Então, como a intenção do canal, ela não é falar com os profissionais, como eu já falei, eu vou falar de uma maneira bem simples, bem clara, tá? E eu não vou me ater a falar sobre a causa da lesão, né? Então, assim, essa é uma questão profissional, tá? Então, quem vai saber qual o tipo de exame que vai ser feito, qual é o tipo de procedimento que precisa ser feito ali naquele paciente, qual a cobertura melhor a ser usada, isso tudo é o profissional que vai determinar, tá? O profissional qualificado para prescrever coberturas para uma ferida, né? Idealmente, precisa estar por dentro dos produtos atuais que nós temos no mercado, né? Então, assim, o que uma pessoa leiga pode fazer na ferida para evitar a cronificação dessa ferida? Então, o leigo, ele vai fazer um curativo. Ele precisa ter um material adequado, ele precisa ter uma noção de higiene, do espaço que ele vai utilizar. Isso tudo a gente vai falar com o tempo, em outros momentos, tá? Eu vou separar para falar sobre cada momento do curativo. Mas a gente tem que pensar o seguinte: o curativo em si, ele acaba sendo uma incubadora de células. Então, se eu faço um curativo e eu não faço um mínimo de limpeza dessa ferida, um mínimo, né? Quando eu fecho esse curativo, naquele meio que eu tenho ali, eu tenho uma incubadora de células. E se eu não limpo, eu vou ter uma incubadora de células positivas e tenho também a proliferação de células de bactéria, de vírus, de fungos ali naquele meio. E com o exudato, que toda lesão tem, né, cheio de matéria orgânica, de proteínas, vitaminas, açúcares, então eu tenho um meio ideal para a proliferação desses micro-organismos,
né? Que vão fazer o quê? Vão ficar brigando com as minhas células pessoais. Brigando, na verdade, não. Eles vão tomar conta do espaço. Por quê? Porque as nossas células de defesa, quando elas caem no exudato, elas perdem a atividade delas minimizada. Então, elas não conseguem matar as bactérias, os fungos, os vírus que estão ali naquele meio. Então, se você não faz uma boa limpeza da sua lesão, né, daquela lesão que você está vendo ali, ou seja, todas as feridas precisam ser limpas, né, tirar tecido desvitalizado, que isso fica a cargo do profissional, mas sujidades, secreção, isso sim, qualquer pessoa pode fazer no curativo, né? As pessoas são treinadas, né, normalmente, né, gostam de ver, né, lá no nosso consultório, no ambulatório da comissão de curativos, a gente faz isso, né? A gente costuma treinar as pessoas que são aquelas que vão fazer esse curativo do paciente. Precisa ser alguém da área da saúde? Não, não precisa. Precisa ser uma pessoa que tem que ter na mente dela que ela tem que ter o mínimo de higiene com ela mesma, vai lavar as mãozinhas, né? Vai calçar a luva certa para retirar aquele curativo que está ali, né? Vai ter um local correto para ser desprezado o material que for retirado, vai utilizar um recipiente somente para isso, né? Onde ela vai depois lavar e vai higienizar com água e sabão e depois vai fazer vai passar um álcool 70 na superfície, né? E deixar aquele objeto somente para fazer a limpeza daquela lesão, né? Então, através disso, né, nesse momento da limpeza, né, que é imprescindível para qualquer curativo, as pessoas precisam atentar para isso. A retirada do exudato, a retirada dos corpos estranhos, né, a retirada de toda a sujidade daquela ferida. E assim, o tempo de curativo, de realização do ele precisa ser visto também. A gente não pode ter um curativo que leve muito mais que 30 minutos, né? Por quê? Porque o curativo, ele para ser efetivo, ele precisa estar limpo? Sim. Mas quando a gente abre, a partir do momento que a gente abre aquele curativo, a temperatura cai. E quando essa temperatura cai, aquela mobilização celular que existe ali para cicatrização, ela para, né? Então, assim, a gente precisa utilizar o curativo correto, a escolha correta do curativo para aquela fase de cicatrização. Isso vai ser determinado pelo profissional, tá? Isso aí, o leigo, ele não precisa se preocupar com isso, porque ele não tem conhecimento técnico para isso. Mas ele tem que ter na mente dele que ele precisa ter tudo ali organizado naquele espaço onde ele vai fazer aquele curativo, para que ele não perca muito tempo, porque o tempo ali é cicatrização, tá? Depois que você fecha um curativo, o organismo da gente leva de 3 a 4 horas para voltar àquela temperatura ideal para reiniciar a cicatrização. Se a gente pensar que em 10 dias, se eu tiver 3 a 4 horas de perda de tempo de cicatrização, no final são 30 a 40 horas de perdas de cicatrização. Então, assim, tempo realmente faz muita diferença quando a gente vai fazer um curativo, tá? Então, organização, separar o material que vai utilizar, né? Higiene, tá? E pensar exatamente nisso. Qual é o objetivo do curativo? É fazer uma incubadora de células, tá? Então, se eu vou fazer uma incubadora de células, eu preciso fazer uma incubadora de células boas, ok? Eu não devo ter ali fungos, vírus, bactérias que podem estar,
tá? Que convivem na nossa pele, em harmonia conosco. Só que quando nós temos uma ferida aberta, nós perdemos a proteção da nossa pele. Então, esses micro-organismos que vivem em harmonia conosco, né? A partir do momento que a gente tem uma ferida aberta e que a gente tem secreção ali e que tem matéria orgânica ali, essas matérias orgânicas, elas passam a ser fonte de alimento para esses micro-organismos que vivem com a gente naquele determinado número ali, em harmonia com a gente. Só que a partir do momento que eles começam a se nutrir e começam a crescer, eles começam a fazer o quê? A nos prejudicar. E quando eles nos prejudicam, eles fazem com que tenha tecido necrótico na lesão, o processo inflamatório se mantém na lesão. Então, assim, a gente vai ter mais tecido necrosado, esfacelo, escara, né? Eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente, o que são as escaras realmente, tá? Mas isso é mais pra frente. Então, ter em mente isso. Eu vou fazer o curativo de alguém. O ideal é que a gente sempre tenha alguém para fazer o curativo para outra pessoa, tá? Por quê? Não são todos os casos, mas a maioria dos casos, né, de lesões crônicas, a posição não é muito favorável para o próprio paciente fazer seu curativo. Pode acontecer? Pode dar para fazer? Sim, até pode, tá? Mas, por exemplo, se for uma lesão em membro inferior, uma lesão vascular, a gente vai precisar fazer o enfaixamento dessa perna. Esse enfaixamento, ele deve ser feito distal proximal, ou seja, da base dos dedos do pé para cima, em bota, tá? Sempre em bota. E aí acaba ficando dificultado esse enfaixamento pela própria pessoa, tá? Então, assim, eu sempre oriento que se a pessoa tiver algum familiar, né, um filho, uma mãe, um tio, um irmão, alguém que queira o bem daquela pessoa e queira aprender, né, vá aprender, né, conosco, vai entender o processo, como faz, para poder ajudar na hora da realização desse curativo. Ah, mas eu não sou enfermeira, eu não sou técnico de enfermagem, eu não sou nada. Não, mas você é uma pessoa com uma boa vontade que vai receber o treinamento tá? Esses vídeos que eu vou fazer é somente de uma maneira para esclarecer as pessoas de fatores que a gente consegue modificar e no final fazer a diferença no que se trata de cicatrização, tá? Então, assim, eu sempre tenho que ter em mente que eu vou fazer um curativo numa ferida limpa. Jamais eu vou fazer um curativo onde eu não limpei essa ferida. Eu vou limpar essa ferida com o quê? Eu vou limpar essa ferida com uma solução fisiológica, ou seja, uma solução que é mais próximo da composição do nosso organismo, tá? Por que eu não devo lavar a minha ferida com a água do banho? Porque nós desconhecemos a qualidade dessa água, a composição dessa água, né? Existem elementos que são colocados na água até para tratamento da água e que podem agredir aquela ferida, tá? Então, o ideal é que seja feito o curativo com a solução fisiológica, tá? Vai trazer menos risco daquela ferida cronificar, ok? Então, assim, mas o doutor fulano de tal disse para eu lavar com a água do banho. Vamos começar a botar o nosso raciocínio crítico para jogo, tá? Então, assim, eu devo lavar minha ferida durante o banho? Vamos parar para pensar? A gente toma banho para quê? A gente toma banho para limpar o nosso corpo, né? A gente vai tirar a nossa sujidade do corpo, tá? Então, se eu tenho uma lesão
Na testa, eu consigo tomar um banho sem molhar essa lesão na testa. Consigo fazer, né? Se eu tiver uma ferida no ombro, eu consigo tomar um banho sem molhar essa ferida. Por que eu preciso lavar e tomar banho e lavar a ferida com a água do banho? A sujidade daqui, ó, vai passar por aqui. Se eu tenho uma lesão no ombro, a sujidade daqui de cima vai descer e aqui eu não tenho a proteção da minha pele. Então a chance dos micro-organismos penetrarem nessa área ali, acharem o meio ideal, e proliferarem e me trazerem problemas é muito grande. Então eu vou tomar meu banho com curativo fechado. Eu tomo meu banho, protejo esse curativo. Depois do banho, eu troco o curativo. As coisas têm que ser feitas em momentos diferentes, ok? A gente não deve, então, lavar feridas durante o banho, ok? Esse é um dos impeditivos que a gente pega muitas vezes no nosso consultório, né? E que a gente vê que só eliminando esse fator a gente acaba tendo um bom resultado, né? Como eu disse lá no início, 98% das feridas cicatrizam. Só não cicatrizam porque algo aconteceu. Então, às vezes, é essa falha, esse pequeno detalhe que faz a diferença no final da cicatrização, tá? Pra gente não ter uma cicatrização dentro do período esperado, e ter uma cronificação, uma extensão do período de cicatrização dessa ferida, e às vezes nem cicatrização a gente tem, né? Como tem pessoas que convivem com feridas de anos, tá? E que mais? Então, assim, o que a gente tem que tirar de conclusão desse vídeo? De tudo que eu falei. Ato do curativo sem limpar bem e sem retirar o máximo as coisas sujas da ferida, né? A sujidade, eu vou ter uma chance de cronificação da lesão, tá? Então, assim, de tudo que eu falei, esse é o ponto máximo de tudo que eu falei hoje, tá? Então, assim, eu ainda tô estudando de quanto em quanto tempo eu vou publicar vídeos aqui, né? Vou começar a divulgação, peço a vocês que colaborem com a divulgação desses vídeos, né? Ativa o sininho, clica lá em compartilhar esses vídeos. Por quê? Porque dificilmente a gente passa na vida sem um joelho ralado, sem uma ferida. Então, se a gente aprende a lidar com essas pequenas situações, a gente consegue multiplicar o conhecimento e a gente consegue atingir ao máximo de pessoas possível, tá? Então, assim, hoje você pode não ter uma lesão, você não conhece ninguém com uma lesão, mas o seu vizinho pode ter. E às vezes você pode encontrar ele dizer para você assim: eu lavo a minha ferida todo dia com água do banho e sabão de coco. E você vai olhar para ele e vai dizer assim: não faça isso. Não faça isso. Procure mudar, usar um soro fisiológico, não utilizar o sabão de coco. O sabão de coco, se você for procurar na internet, a internet está aí aberta para todo mundo. Então, assim, procurem, joga na internet, no Google, e procurem saber a composição do sabão de coco. E parem para pensar que nessa composição do sabão, a gente tem muitas vezes a soda cáustica. Como que a gente pode pensar que esse produto corrosivo vai fazer bem para uma célula nova, jovem, tão delicada quanto as células que nascem ali na nossa ferida, né? Então, assim, nunca lavar ferida com sabão de coco. Nunca, ok? Povidine, isso já caiu por terra. As pessoas precisam
buscar mais conhecimento. Infelizmente, não acontece isso. A gente escuta muitos profissionais de saúde, ainda hoje, indicando povidone para se usar numa lesão. E já existem diversos estudos mostrando que o povidone é tóxico, né? Então, assim, não é o mérito do canal. Eu não tô aqui para falar sobre os malefícios técnicos do povidone, do sabão de coco, porque o meu público para a minha intenção de vídeo são os leigos. Eu só preciso que os leigos entendam. Eu não devo usar o sabão de coco, eu não devo usar o povidone, tá? Mesmo que o profissional de saúde diga para você, use, está errado. Esse profissional não está buscando se atualizar. E eu vou dizer para você que é uma atualização já passada, já tem muito tempo, ok? Então, assim, as coisas hoje em dia mudam muito rapidamente. Mas o que tá errado, tá errado. Sabão de coco, nunca mais. Tirem isso da mente de vocês. Se vocês ouvirem alguém falarem, indica o meu vídeo. Já que as pessoas às vezes são muito resistentes, né? Algumas não. Né? Eu canso de pegar pacientes que, porque o meu vizinho falou que botou isso, eu botei também. Porque meu vizinho falou. Meu vizinho falou, mas eu tenho que ter bom senso quando eu recebo essas informações. Por isso eu estou aqui, sou enfermeira, né? Sou pós-graduada em enfermagem dermatológica, né? Estou aí no processo da estomaterapia, mas sou enfermeira, dermatoterapeuta, especialista em ferida, trabalho com feridas desde 2010, direto, né, num ambulatório de um hospital na Prefeitura de Duque de Caxias, ou seja, a gente tem um público muito grande, né, várias pessoas já passaram por nós, então assim, é uma experiência que a gente busca esse conhecimento diariamente, né? A gente não pode parar de estudar, né? Tem sempre alguém que sabe alguma coisa a mais para passar pra gente, né? Então, assim, eu vou encerrar meu vídeo aqui hoje, né? Espero que eu tenha conseguido passar o que eu me propus a passar hoje, né? E me comprometer com vocês que vou estar sempre vindo trazer assuntos que são de interesse para a população e para a gente fazer com que as pessoas sejam multiplicadores de conhecimentos bons, positivos, né? De fake news a gente está cheio. Então, assim, o trabalho da comissão de curativos desse hospital que eu faço parte, é um trabalho muito bonito, é um trabalho que a gente tem um resultado muito bom, né? A equipe não é grande, a equipe é pequena, mas é uma equipe que fala uma linguagem única, mas eu sempre digo para os pacientes, nós detemos o conhecimento técnico, um pouquinho do conhecimento técnico, mas o principal agente no processo é o paciente. Ele precisa querer, tá? Ele precisa querer, a família precisa ajudar, né? E pra gente conseguir ter um desfecho positivo no quesito cicatrização, né? É óbvio que existem múltiplos fatores que vão entrar nessa questão aí técnica da lesão, por isso que eu falei que o que eu vim fazer aqui, o meu vídeo não é para tirar a necessidade, abolir a necessidade de ninguém passar pelo profissional de saúde, pelo médico, pelo enfermeiro, né, pelo técnico de enfermagem, de maneira nenhuma vai abolir essa necessidade. Só que a gente faz
um pouquinho só, né? Porque o paciente ele não fica fazendo curativo diariamente conosco. Ele dá continuidade em casa, né? Hoje em dia nós temos coberturas maravilhosas e elas precisam ser prescritas por alguém que conheça elas, né? Explicar para como vai usar, o tempo que vai ficar essa cobertura, esse produto, né? Então, assim, e a cicatrização, a gente não tem um bom desfecho numa cicatrização se a gente não tem uma linha de raciocínio e se a gente não segue o passo a passo correto. Eu não vou conseguir epitelizar uma lesão que tenha tecido necrótico. Eu primeiro preciso pensar em descolonizar essa área, eu preciso pensar em, se for o caso, o médico prescrever um antibiótico para esse paciente, para reduzir a carga de bactérias ali naquele local, né, que às vezes tem uma infecção secundária, e isso cabe ao profissional. Então, esses vídeos não vão abolir a necessidade da avaliação do profissional. Porém, com eles, eu quero que a continuidade, o que vai ser feito em casa, pelo familiar, pelo próprio paciente, continue o processo que foi iniciado pelo técnico, tá? Pelo profissional, ok? Então, em outro vídeo a gente vem conversar mais um pouquinho sobre os alimentos. Não é minha área, eu sou enfermeira, eu não sou nutricionista, mas a gente conhece um pouquinho, né? A gente estuda, então a gente vem conversar sobre os alimentos que a gente chama de remosos, que a maioria das pessoas já ouviu falar, né? Então, é isso. Fiquem com Deus, um beijinho, obrigada pela atenção.